A pergunta, o sodomita pode entrar no eremitério? Torna-se a pergunta, o que é o eremitério para o sodomita? É uma escola ou uma prisão? Um lugar de cura ou de execução? O discurso central de Pedro Damião ao sodomita é, de fato e claramente, uma exortação para que alguém se apresente para a execução. Se o sodomita clerical confessar ao não sodomita como ele deve fazer, ele será, segundo a própria prescrição de Pedro Damião, punido com exclusões permanentes. A voz do autor do livro de Gomorra é ao mesmo tempo a voz do irmão e do pai, do diagnosticador e do cirurgião, do advogado e do juiz sentenciador. Quaisquer consolos que ele ofereça são oferecidos no caminho para uma inevitável punição. É fácil, com esse final de leitura, ver o livro de Gomorra como um estratagema, como uma forma de prender o sodomita à confissão com doces imagens de cura. De fato, Pedro Damião não tem certeza sobre as possibilidades de cura e sobre as comunidades nas quais ela pode ser realizada. Ele é ambíguo quanto ao futuro do eremita sodomita, que se confessa, assim como é ambíguo quanto às chances de superar o vício, mesmo por meio de uma longa ascese. Pedro Damião não é ambíguo com relação à punição. Essa diferença não é tanto um sinal de má fé, quanto um sinal de desespero, que é outro defeito da fé. O livro de Gomorra é perturbado por sua própria incapacidade de cumprir sua oferta de persuasão. Dessa forma, sua retórica é menos eficaz do que a confusão dos penitenciais ilícitos ou das promessas de desejo. A libido, de fato, proporciona o prazer momentâneo que promete. Pedro Damião não sabe ao certo se ou como proporcionar a conversão para a qual ele convida. Seu livreto termina sendo uma exortação menos poderosa do que o raciocínio falacioso dos livros de Gomorra. Pedro Damião também incorporou em sua cunhagem da categoria sodomia um dos paradoxos fundamentais que perturbarão sua história teológica. Ele parece conceber a sodomia como um pecado do qual não se pode arrepender. Essa concepção viola o ensinamento cristão fundamental sobre os pecados da carne, a saber que eles são sempre passíveis de arrependimento. Conceber um pecado carnal que não pode ser arrependido é colocar em movimento uma dialética interminável. A dialética só pode ser interrompida se admitirmos que o que foi classificado como um pecado carnal impenitente não é um pecado ou não é carnal. Pensar de outra forma, insistir na categorização paradoxal, seria negar que a vida cristã pode servir como uma conversão contínua, como uma volta da alma para Deus. Assim, não haveria necessidade de escolas de arrependimento, de mosteiros. A categoria de sodomia impenitente ameaça, dessa forma, as instituições de reforma moral às quais Pedro Damião dedicou sua vida pública. E, dessa forma, nós concluímos, né, com 5 horas e 15 de live, a explanação dos 3 capítulos, dos 3 primeiros capítulos deste livro, mostrando que, ainda que se cite que a primeira menção da sodomia relacionada a atos homoeróticos seja a única menção de Pedro Damião nos livros de Gomorra, nós vemos aqui, e eu espero que tenha dado para entender, desculpa, né, eu ter seguido rapidamente, sem tirar muitas dúvidas, eu queria não me estender tanto agora, mas deixar para outro momento, né? Mas, assim, perceber que não é tão simples afirmar que aqui está se definitivamente inaugurando a sodomia na teologia cristã. Veja que isso também não é sustentável por si e também abala fundamentos da própria teologia cristã, tá?